muito boa noite. Mais um programa Laís em Dose Dupla. E hoje a gente vem trazendo muita criatividade, conhecimento e estratégia. Quem vai vir hoje, amiga? Amiga, veio uma mulher, uma profissional que arrasa, hein? Que ela é expert em quê? Em arquitetura, urbanista. Ela é fundadora do Bloco Arquitetura. Nada mais, nada menos que Nayara Albuquerque, gente. Uma arquiteta incrível aqui de Barcarena. Né, amiga? Logo mais, depois do comercial. Fique aí. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. E com vocês, Nayara, pode vir. Pode. Oi, boa noite, tudo bom? Seja muito Oi, Laís. bem-vinda. Oi, Laís também. Oi. Boa Pode, noite. fique à vontade. Licença. Vamos agora ter um super bate-papo e conhecer essa profissional. Perfeito. Então, Nayara, quem é a Nayara, primeiramente? Quem é a Nayara? Tá. Gente, eu sou natural de Santarém. Eu moro aqui em Barcarena tem uns 5 anos. E, bom, o que eu sou, né? Ai, pergunta maravilhosa. Engraçado que a gente fala do profissional, parece que a gente não sabe dizer Não o que a sabe gente quem né? é. Incrível. Pode fazer a pergunta. Calma, relaxa, vamos lá. Relaxa. Quem é a Nayara sem ser arquiteta? Tá. É a filha? Quem é? A mulher, esposa? Esposa, casada, solteira? Eu sou mãe de 96 samambaia. Tu acha que eu tô casada? Eu tenho 96 samambaia, amor. Provavelmente eu não sou casada, não. Não, mas assim, a Nayara fora do escritório, o que eu gosto de fazer e de ser? Bom. Gente, tu podia fazer a pergunta, mas essa aí foi babado. Porque a gente não faz outra coisa de trabalhar, Laís. Só trabalhar? Tá. Mas eu vou melhorar aqui. Desculpa. Bom, a Nayara fora do escritório, eu gosto de ser uma pessoa muito ligada à atividade física. Inclusive, a Laís é uma pessoa que incentiva muito. Que é porque bem ativa. tem atividade que eu nem sabia que eu queria fazer. Aí eu vejo ela fazer o beach tennis. Quero fazer beach tennis. Aí essa semana ela inventou Pilates. Lá vai eu me inscrever no Pilates também. Então eu acho isso legal, porque estimula a gente estar sempre se cuidando e estar bem com a gente mesmo. Além disso, eu sou muito apaixonada por jardins. Quem acompanha meu escritório sabe que paisagismo é uma vertente da arquitetura. E eu sou muito apaixonada por isso. Sou mãe de pet, tá? Porque mãe de pet também é mãe. Tenho 2 gatinhos. E, como eu falei, eu sou natural de Santarém, me formei lá. E eu vim trabalhar aqui na época, depois da pandemia, minha faculdade, que era presencial, se tornou online. E no último semestre me chamaram para trabalhar na Hidro. E eu me tornei, na verdade, eu atuava na Hidro como planejadora de obras. Então, não era muito arquiteta, era mais de execução de obra. E eu formei à distância. E aí começou, um gerente descobriu que eu tinha formado. Faz uma área gourmet pra mim. Aí a minha supervisora, faz o meu quartinho da minha bebê. E começou naquilo. Uma coisa que era distante pra mim, que o mundo pós-Covid deu, aquela modificada, né? E eu comecei a fazer um quarto com uma área gourmet, uma coisinha. E eu percebi que, além da graduação, eu precisava me especializar. E eu fui atrás de pós-graduações. E a coisa foi escalonando. Fiquei 3 anos, 4 anos dentro da Hidro. Troquei para algumas multinacionais, porque eu era terceirizada. E aí foi um momento que eu estava paralelo com o escritório já. E sabe aquela vontade que tu fala assim, tem um desejo enorme dentro de você, que tu fala, cara, eu quero viver do meu sonho. É uma coisa que a gente estava falando no off, antes das câmeras começar, que a arquitetura é um privilégio muito grande trabalhar com isso, que é quando a gente consegue materializar o sonho do cliente. Uma casa não é só uma casa, é um lado, uma pessoa, é onde ela vive. E é muito perfeito a gente conseguir partilhar desse processo e estar junto e aprender junto, porque eu mais aprendo do que ensino. Eu acho isso muito maravilhoso. Não era de trabalho, mas falei também. Não, tá ótimo. Como foi assim pra
pra ti? Escolher arquitetura? É. Tá engraçado que não foi uma coisa totalmente não intencional. Eu fiz a prova do Enem, passei no ProUni e eu tinha escolhido umas faculdades, não conhecia arquitetura e tinha jogado para arquitetura e educação física, porque eu não queria agronomia nem engenharia. Na época, 2016, 2015, tinha mais isso, não tinha tantas faculdades um pouco mais diversas como tem hoje, né? E eu só conhecia essas. E eu fiquei um semestre com educação física. E até hoje eu agradeço meu professor. No primeiro semestre, ele botou a gente para estagiar em escola. Cheguei Já foi lá um na teste. escola, os meninos 10 anos maior que eu. Eu tenho 1,49 m de altura. Como é que você tem moral com umas crianças que você não é maior que elas? E aí, mano, foi incrível, assim, a gente passou lá 6 meses. E aí eu entendi que eu não queria aquilo, mas eu queria ir para engenharia civil, porque meus amigos eram da engenharia civil. Só que eu não conseguia migrar direto de educação física para engenharia, porque era um curso muito concorrido. Eu era bolsista do ProUni, numa faculdade particular, e praticamente quem paga teria mais probabilidade de entrar primeiro. Então a turma fecha. Aí o meu reitor não, perdão. Tipo como se fosse coordenador de curso. Ele falou para mim, migra para arquitetura, que não é concorrido, tu vai fazer 10 matérias afins, e aí fica fácil para tu trocar, porque tu já tens disciplina. Aí eu migrei, fiz um semestre de educação física, passei tudo certinho, migrei. Aí eu fiquei um semestre, aí comecei a fazer umas Se apaixonou. pinturas, aí depois começou a entender sobre história, sobre conceito. Aí eu falei, eu vou ficar mais uns 2 semestres aqui, e fui pro terceiro, e fui pro quarto, e não troquei, me apaixonei. Então foi uma coisa que na minha família não tinha gente graduada. Eu e minha irmã, a gente foi as primeiras pessoas a formar. Ela é contadora, Ai, eu que me formei legal. arquiteta. E isso impulsionou nossa família, da gente ter acesso a um conhecimento técnico, mas a mais que isso, a trabalhar com gente diferente. E quando eu vim para Hidro, aí foi um mundo muito maior. Porque, querendo ou não, quando a gente fica na nossa bolha de forma confortável, todo mundo tem os mesmos costumes, as mesmas características. E trabalhar dentro de uma multinacional, que tu trabalha com irlandês, com norueguês, com japonês, com o mineirês. Gente, aí você descobre que tu tem sotaque, porque pra mim eu não tinha sotaque nenhum. E quem tinha sotaque era de fora. E aí foi tudo essa gama de troca de pessoas, de ambientes. Isso foi influenciando. Até eu criar coragem e falar assim, realmente eu quero viver do meu sonho. E tem 2 anos que eu abri meu escritório mesmo. Que bênção. Mas assim, durante esse percurso da Hidro, tu acha que lá despertou esse desejo ou só depois que tu começou na faculdade? Eu não tinha confiança. Porque para você ter um escritório, a gente sabe que empreender é um processo complexo. A gente tem que ter muita estabilidade emocional. Porque tem mês que vai ser bom, tem mês que não tá legal. Você lidar com o cliente, você não tem... Por exemplo, quando você trabalha para alguém, você tem um chefe te protegendo. Se o meu cliente me tratar mal, eu choro pro meu chefe. Eu falo, olha, fulano falou comigo errado. E o teu gerente, alguém, o dono da empresa, ele te protege. Mas quando você sai da vida de CLT e tá tudo certo, quem quer trabalhar, você se torna o seu defensor e você tem que lidar principalmente com a responsabilidade do outro, porque agora você é o responsável. E eu não tinha a segurança porque, por muito tempo, eu tava só por trás dos bastidores. E aí foi processo, foi começando a fazer um projeto pequeno, outro projeto pequeno, foi aumentando a dificuldade e aí eu não fiquei na zona de conforto só da graduação. Fui para fazer pós, eu fiz uma pós na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das faculdades mais importantes do Brasil. Depois eu fui para a IPOG também fazer. E aí a gente estuda com pessoas que é gerente lá da Globo, aí uma pessoa que mora lá na Irlanda, e aí todo mundo fala português, e aí é muito incrível, aí tem gente falando inglês contigo e tu vai aprender. Então, quando eu adquiri uma carga técnica maior e até uma maturidade pela idade, aí eu consegui realmente despertar para a arquitetura e falar assim, não, eu consigo viver disso. Se Deus me abençoar aqui nesse escritório, eu vou continuar vivendo disso aqui. Foi mais esse processo. Qual foi o momento assim que tu olhou e falou, nossa, eu tô construindo algo muito grande? Nossa, isso aí eu vou falar, gente, a mesma pergunta. Porque assim, o meu primeiro projeto executivo, porque eu tinha feito vários projetos, mas eram coisas pequenas. Era uma área gourmet, era um revestimento, era eu escolher uma louça, uma cuba metálica dourada, só pra dizer que eu arraso numa cuba. E aí eu achava que eu era arquiteta, tá? Desculpa, já tava arrasando. Aí o Ismael, ele na época era gerente da Arcades, que era uma empresa paralela, porque eu ficava numa espécie de galpão de madeira e que ficavam vários contratos, não só o meu. Aí tinha um contrato que gerenciava uma obra lá na área 17, mas era um contrato de 1 ano. Aí, mano, lá tinha umas 300 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então ficou muito fácil de me acharem.
E aí ele falou, Nayara, eu vou construir uma casa para venda, bora? Bora. Fiz o projeto, de projeto eu dominava. Vamos para a obra. Aí, na obra, ele que executou a obra. Só que eu ia lá uma vez por semana, tirava foto, falava assim, ó, tá errado, quebra aqui, bota isso, mexia da arquiteta. E a casa realmente executou, se levou o tempo dela, uns 8 meses, ficou pronta. Ela foi vendida na planta, foi incrível, a gente mandou para a corretora, foi vendida na planta. E aí veio os outros projetos para executar. Quando chegou na segunda obra que eu não tinha Ismael, que era eu quem ia gerenciar essa obra. Porque aí depois eu fui entender que existe projeto, existe acompanhamento de obra e gerenciamento de obra. São 3 processos. E aí eu falei, tá, agora essa obra eu que vou executar. Eu já fiz uma casa, o que é essa segunda casa? Mas eu não tinha mais Ismael. Era eu, o pedreiro e Deus. E o pedreiro às vezes não sabia, porque o arquiteto gosta de trazer tendência, eu olho muito para fora, eu vejo feiras de Milão, na Espanha, e aí eu vejo uma tendência, antes de chegar em São Paulo, para poder chegar no Pará, eu já vi lá fora. E aí eu já quero trazer alguma coisa daqui, vai e sabe. E aí, menino, o pedreiro não sabia fazer, eu também não sabia ensinar, e a gente começou a procurar e foi perrengue. Então, o coitado, que eu brinco assim, meus clientes de 2022 a 2023 sofreram um pouquinho. Até a Valéria, que é uma casa que a gente vai mostrar aqui, a gente foi aprendendo junto a executar a obra. E hoje em dia a gente criou até um roteiro de projeto, um roteiro de obra, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é para o cliente ter segurança do projeto. E aí já entra numa outra pergunta que depois a gente conversa. Olha, meu Deus, pensa que é Fala fácil? muito, né, mana? Me Não, perdoa. pensa que é fácil montar. Mas, gente, a Nayara, eu sou muito, como é que se diz? Suspeita a falar, porque ela fez todo o projeto de casa, a gente ainda tá em andamento, que eu tenho que ficar rica, por isso vocês têm que assistir. Assistam, assistam. Mas é muito bonito o trabalho. E às vezes, assim, as pessoas acham que, não precisa, arquiteto é pra rico. Tu acha que arquiteto é pra rico? Então, é que aí a gente vai entrar numa outra característica. Querendo ou não, houve-se uma popularização da questão de faculdade. Lembra que eu te falei que em 2016 a gente não tinha 10 mil cursos, a gente tinha agronomia, direito, a veterinária, uma engenharia. A arquitetura não era nem uma coisa palpável. Então, era muito filho de rico formando para fazer outro filho de rico. Então, quando a gente consegue ter um pouco mais de acesso, e aí eu consegui, por exemplo, eu bolsista, entrar numa faculdade, e eu ter a noção de viver, que eu vim de uma família humilde, e entender que aquele sonho, ele tem um custo. E além do custo financeiro, tem um custo grande emocional daquela pessoa, porque ela desprende de muito dinheiro para ela, e principalmente de tempo, e aquela expectativa. E quando acontece isso, que se desburocratiza, assim, e hoje em dia a gente tem muito mais arquitetos. O mundo pós-Covid foi um mundo diferente também. Isso porque a gente antes trabalhava e passava 10, 14 horas fora de casa. A casa era para dormir, tinha que ter um ar-condicionado e uma cama. Quando a gente passa uns 6 meses dentro de casa que não sai, aí você vai entender que tem um mofo, que tem umidade, que não tem uma janela, que não tem iluminação, que não tem ventilação. Aí você começa a ter problema de saúde, você tem problema de vista. Então, várias coisas vai acabar acarretando na tua saúde. Então, o mundo pós-Covid também, a gente teve acesso muito a influenciador. E aí o influenciador começou a mostrar que a casa dele foi feita por arquiteto. E aí criou essa febre do Instagram, inclusive. Então, realmente, eu vejo que antes era, mas por vários processos a gente acabou tendo esse acesso maior hoje. E eu fico muito feliz de ser uma filha de uma cobradora e de um motorista e ser hoje uma arquiteta e ter um escritório. Porque eu consigo eu atendo, gente. A casa que eu te mostrei da moça aqui, ela vende bolo. E é uma casa muito bonita, mas teve planejamento para essa obra. Então, pessoas de diferentes processos, de diferentes classes podem ter. E tem muito arquiteto de habitação social, que são arquitetos que já trabalham com outro método construtivo, para justamente baratear o custo, que a gente só conhece de construção com alvenaria, mas tem tijolo ecológico, tem barro, tem bloco, que isso vai baratear uma obra em 40%, diminui o tempo de obra em 6 meses. Tem obra que fica pronta em 30 dias. A minha casa vai ser de container. Então, a gente consegue trazer métodos construtivos e texturas e cheiros e cores e tudo. Mas é interessante porque, assim, realmente tem gente que não tem o conhecimento e, como a Laís falou, acho que é muito caro. E ok, pode ser até caro, só que, assim, uma conversa vai atrás de melhorias, custo-benefício. Isso. Eu acredito que tu apresenta algo que realmente caiba no bolso de alguém, mas com excelência. Porque hoje em dia a gente tem materiais que são mais baratos, né? Que é lindo.
O famoso primo rico, primo pobre. É, A gente sempre isso tem. mesmo. Ah, eu quero um porcelanato no meu chão de R$ 200 o metro. Tá, mas eu tenho um piso retificado de 60, que ele também faz a mesma função. Ou às vezes a gente nem usa porcelanato. Hoje em dia a gente tem um piso que chama de radier. O que é um piso radier? A gente chega, faz o baldrame da casa. Acho que tem uma imagem de uma construção aqui, que dá pra Pode mostrar colocar. direitinho. Tem- Natan, Só da construção, que a gente faz a construção aqui e aí faz esse radier. O que é o radier? Fez o baldrame, a gente já tem que passar todos os pontos de esgoto, fica o caninho assim. Quando faz isso, a gente bota uma armadura e já faz a concretagem. Quando concreta, já é o piso. A gente lixa e é o piso. Só que não é o piso de contrapiso queimado do cimento. Uhum. Vai passar outras coisas agora que talvez não seja. Ó, isso aqui não é, já é obra pronta. Mas é isso, então a gente consegue economizar R$ 40 mil de revestimento de um piso só trocando o tipo de método. Então a gente alinha muito com a expectativa do cliente e principalmente a realidade financeira dele. Sim. é muito interessante ver tu falar, Nayara, porque, tipo assim, tu tem todo um cuidado, qual a forma o que a pessoa tá precisando naquele momento, como tu falou, tem diferentes formas de planta, enfim, eu não conheço muito bem, mas é muito bonito ver tu falar todo esse cuidado. E, tipo assim, já teve algum projeto que te emocionou, que tu falou, nossa, esse projeto tocou aqui no fundo do meu coração. Nossa, eu consigo falar até, principal, eu fico muito quando a realidade de um cliente era muito simples. Tem cliente para mim que veio com uma história até, às vezes a gente acha que a nossa história é ruim, Uhum. de dificuldade, e vem gente muito pior. Teve um cliente que ele falou pra mim que ele tá construindo a casa da mãe dele. Antes de fazer a casa dele, ele tá fazendo a casa da mãe dele. Ele, quando criança, ele sobrevivia com coisas do lixão. E aí, o que aconteceu? Ele não falou isso de primeira, foi numa reunião, porque ela sabe que eu utilizo o método co-criativo, que eu projeto junto com o cliente e tal. E aí, depois de 3 horas de reunião, porque fica bastante tempo comigo, deu pra perceber que eu falo bastante, e a gente projetando, ele acabou contando a história dele. E que ele passava fome, acabaram indo pro lixão, viveram muito tempo lá. E ele cresceu, trabalhou, hoje em dia ele tem uma condição boa. Ó, isso aqui é uma obra bem no início que a gente está falando, que a gente pode utilizar o método de radier, que aí, ó, tá vendo? Esses ferros aqui são os pilares. A gente concreta os pilares, depois bota um ferro deitado assim, que a gente chama de arame lá e tal. E aí concretou. Se eu concretar isso e só polir, já é o piso pronto. Aí eu economizo R$ 40 mil em revestimento só de porcelanato, que uma casa dessa tem 250 metros quadrados. Você multiplica R$ 200 o metro do porcelanato. Mas tem argamassa, que é R$ 48 o pacote, tem rejunte, tem espaçador, nivelador, pedreiro. É por Meu isso Deus. realmente a importância de Não alguém casa. que conhece. Não Tá repreendendo, assim. A gente chega a falar na construção de alto padrão, dependendo do tipo de padrão, a R$ 3.500 um metro quadrado de construção. Então, eu gosto de alinhar muito a expectativa do cliente sobre isso. Qual é a expectativa? Por exemplo, essas bancadas aqui, elas são em super nanoglass, que é uma pedra totalmente artificial. Eu até mostrei para ela. Essa pedra aqui, ela não é uma pedra natural, tipo um granito que a gente acha. Ela é fabricada. Facilmente essa cliente, o que ela tem? Ela tem uma bancada aqui na frente com 2 pias, 2 fogões, porque ela vende bolo. É uma cozinha industrial, sem ter cara de industrial, mas é uma cozinha industrial. A gente tem uma ilha no meio, tem uma península. O que é uma península? É uma ilha acoplada na bancada, então fica aquele U, sabe? Com uma ilha no meio, e do outro lado também tem uma bancada e o resto muita marcenaria. Facilmente ela gastou aí R$ 50 mil só em pedra de bancada. Então, assim, olha, isso aqui é mas aí também, calma, que eu vou me defender. Isso aqui também, volta um pouquinho o vídeo anterior. Consegue voltar, Natan? Dá pra voltar? Aqui. Esse vídeo aqui, isso aqui é um corredor. Gente, isso aqui é muito legal, eu vou até trocar de assunto. Que eu também lá no escritório, eu faço a parte de legalização de imóveis. Isso aqui, gente, é um corredor com pisantes. O que são pisantes? São essas faixas, isso aqui é de cimento, tá? É uma caixa de cimento, no caso a gente revestiu com cesto, mas podia ser grama, e botou plantinha. Isso aqui é muito mais barato de ser feito, visualmente ele é muito mais bonito. E na área de você legalizar o seu lote para fazer seu IPTU ou quiser fazer um financiamento, ele não é contado como área construída. Para você ter uma ideia, o terreno é 10x30 dessa casa, a gente construiu os 300 metros. Mas como eu botei os pisantes na frente e atrás,
E na parte da jacuzzi, a gente conseguiu economizar 128 metros quadrados de área construída, porque não é caracterizado como área construída. Então, em vez de pagar por 300, ele pagou por R$ 260 metros quadrados. Então, quando a gente vê, é uma economia de 6, 7 mil reais de IPTU. Fora a Entendeu? iluminação que tem também, Então, a gente a viu o vídeo lá. iluminação, e a gente coloca as plantinhas, texturas, a gente brinca muito com cor, para dar personalidade, gente. Não é porque é um corredor que ele precisa ser uma coisa anêmica, né? Justamente é a passagem daqui que você recebe as pessoas. Eu falo muito sobre honrar. Quando a gente quer trazer alguém, a gente honra essa pessoa. Então, tem uma passagem bacana. Aí as plantas estão se empolgando um pouco, elas estão entrando aqui, gente. Aí a gente vai puxar elas para cima, porque elas estão gostando muito de lá. E aí, é isso. Mas a gente consegue. Então, a gente faz um balanço. Aonde que eu preciso investir? É tudo sempre que eu vou gastar 100 mil reais de bancada? Não, existem vários tipos. Mas são sonhos e sonhos. A moça, ela tem uma cozinha industrial que não queria ter cara de cozinha industrial. Isso aqui é a fachada da casa dela. Então, a gente tem um pé direito duplo na entrada, a gente tem uma garagem bem grande para 4 carros, porque ela recebe família, que já é a cozinha dela com tudo integrado. E aí, como é tudo integrado, a gente faz a divisão espacial pelo teto. Então, por exemplo, aqui na parte da ilha, a gente tem esse ripado amadeirado, aí a gente tem um rebaixo de luz lá na sala, porque desliga todas as luzes, fica aquela luz bem detalhezinha assim, para colocar, e fica um pendente na mesa de jantar. Então, a gente consegue fazer isso tanto pelo chão, mas consegue fazer divisão pela iluminação também. Você fala assim, Alexa, desliga essas luzes. Tá vendo, E gente? ela acaba ligando. Olha, todo um cuidado, todo um processo, tá vendo? A gente consegue. Pode falar. Eu ia perguntar como ela define a arquitetura moderna. Porque depois, como você falou, depois da pandemia tudo mudou. Tudo mudou, né? Então, quando a gente fala de arquitetura moderna, a gente vai falar sobre estilos de arquitetura. Hoje em dia, a gente não vive a arquitetura moderna. A arquitetura moderna foi lá em 1920. A gente vive a contemporânea. Porque a gente está vivendo ela ainda. Teve um movimento modernista. A gente fala, teve aquelas igrejas antigas, bem bonitonas, aí tinha o movimento barroco, aí tinha o movimento rococó, aí tive um movimento não sei quem. Então, Isso hoje... perturbava a minha mente para estudar. Hoje, a arquitetura modernista, que é a moderna, ela já aconteceu. O que a gente está vivendo hoje é contemporâneo. Eu defino hoje a contemporâneo muito até pela industrialização das coisas. A gente vê, às vezes, umas casas com fachadas mais retas, linhas mais sóbrias, muito vidro, muito espelho, muita pedra natural. Mas, ao contrário disso, está vendo a arquitetura contemporânea brasileira, que já é uma utilização de materiais naturais, que vem o barro. A gente já vê aquele chão amadeirado, aquela parede com pedra, um forro mais amadeirado, que não é madeira de verdade, que tem vários materiais similares. Então, a gente consegue utilizar essa arquitetura moderna hoje, ela é mais voltada para isso, assim, espaços mais amplos, espaços integrados. Antes, a cozinha era um espaço pequeno, tinha o quarto da empregada. Hoje em dia, a gente nem tem empregado em casa, a gente tem no máximo uma diarista, por conta da privacidade. E investe em automação. Tem a arquitetura moderna, ela tem muito da automação residencial, de uma fechadura digital que protege sua segurança, que eu até expliquei para a Laís que a gente consegue gravar vários cenários nela. De onde você abrir aqui, por exemplo, a gente chama cenários e grava cenas, pronto, cenas. O meu dedo direito da mão direita, se eu botar o dedinho lá, abre a casa normal. Mas hoje tá só eu e o crush, botei os meninos pra casa da avó, vou botar a jacuzzi pra funcionar, TV, vou chegar ligando tudo? Não, eu posso configurar o meu dedo anelar da mão direita. Se eu botar aqui, aí joga uma música, Alexa, aquela sinfonia, aí a luz fica vermelha, desce polidência. Que você TV que vem do teto, a jacuzzi liga só, ar-condicionado. Programa, também, isso é pra legal. Mas tem a parte da segurança. Eu posso configurar um dedo da mão, mas aí eu tenho que ter um sistema de segurança, tipo uma marca, enfim, da vida de segurança, eu ia falar nomes. E aí eu posso colocar, por exemplo, Deus me livre, eu que moro só. Eu tenho esse sistema que eu posso, em caso de emergência, acionar com minha mão do lado esquerdo, o meu dedo indicador. Alguém chegou pra mim e falou, entra na casa aí que eu vou te roubar. Eu tenho como ligar pra alguém? Não, eu moro só. Então eu boto meu dedinho, a casa vai abrir, mas ela dispara um alarme silencioso. É papo de 5 minutos, ter polícia, ter agência, tem um monte de gente lá na frente pra te ligar e manda uma mensagem pro teu contato de emergência. Sem você falar nada, somente com um dedinho. Então, a gente consegue ter várias coisas com esse tipo de arquitetura. Uma arquitetura hoje que veio para facilitar e deixar a rotina da gente um pouco mais leve, né? Que hoje em dia é tudo tão pesado, tudo tão corrido. Então, a arquitetura de hoje ela é muito focada nisso.
Muito chique, né, mano? Ai, é chique demais. Cheguei e falei assim, Alexa, abre a porta. Por favor. Alexa, curti. Não, de manhã eu não gosto de alarme, gente. Eu queria acordar com a luz do sol. A cortina abrindo sozinha, assim. Perfeito. Uma casa dessa, eu não saio de casa. Então é essa experiência que a gente tenta. Sim. Mas é muito bom porque hoje o básico, eu falo básico assim, que é hoje o elegante é tudo minimalista, né? Sim. Pode ser assim, tudo chique, mas tu percebe que não tem nada pesado. Não tem. Hoje em dia a pessoa usa tanto minimalista como rústico, né? Uhum. Que é essa que tu falou, A mais ideia da nova amadeirado, natural. Isso. algo mais aberto. E querendo ou não, hoje é chique. É muito. Antigamente, mana, nós tínhamos aqui a nossa sala, né? Que antigamente aqui era a nossa sala. E nós tínhamos, na verdade nós temos, olha, aquela parede de madeira. Uhum. E no meu quarto também tinha essa parede de madeira. Só que na época não era chique. Uhum. Era coisa de pobre, porque era coisa de madeira. Madeira. E a minha irmã odiava. Uhum. Porque também a madeira tem um cheiro, né? Tem Ainda cheiro. mais quando é mais Fechado. fechadinho. Só que eu amava a madeira. Uhum. Aí como só era nós duas, né? Aí a gente dormia no mesmo quarto. Chegou um tempo que tivemos que tirar a madeira. Aí tudo bem. Só que, pra te ter noção como é a época, né? Hoje voltou a questão do amadeirado, né? Negócio de rústico é mais chique. Muito. Hoje a gente vê a maioria dos restaurantes em Belém ou qualquer outro lugar, toda essa vibe. Luz mais baixa. Não é pra ser nada romântico, não tem nada a ver com Uhum. romântico. Mas Confortável. fica mais confortável. Aconchegante. Fica muito mais chique. E Fica. hoje em dia, mano, se puder fazer tudo assim, ó. Nada. E é dessa muito forma. bonito. Sim, fica. Muito bonito. E querendo ou não, tu vê que tem até a percepção sensorial, tem o cheiro da madeira. Então, às vezes, você chega num lugar, você sente um determinado cheiro. A gente faz isso na arquitetura, tá? Você entra numa loja Renner da vida, no Miachuelo, não tem um cheiro. Uhum. Você chega lá, não tem uma musiquinha. Você chega lá, não tem uma iluminação. Então, isso é identidade visual, isso é brand também, isso vem de arquitetura também. A arquitetura, ela não é só projeto de residências. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu posso fazer projeto de um condomínio. Eu me preocupo se o rodapé combina com o estofado, mas eu me preocupo se tem uma sarjeta ligada numa tubulação. Eu faço projeto de condomínio, eu faço projeto de uma cidade, de revitalização. Tu tem essa mania, digamos, de chegar em um local e falar Julgo assim... horrores. Isso aqui não tá muito Laís, sabe? E olha que eu... Quebra o pior- tudinho que eu vou te mostrar como é que vai fazer. Olha, gente, eu tenho que melhorar muito. Chega agora, Laís, olha, tira todo esse telhado. Não, gostei. sim, não, mas o que... Ai, Laís, mas eu sou muito sincera. A gente lá em casa não tem uma... Mano, ela já deu tantas ideias, ela já quer fazer uma laje em cima, assim. Eu já quero, porque o telhado vai ser de vidro, todinho vai subir um negócio. A área gourmet dela é um Então, telhadinho. É. Aí eu falei, vamos puxar uma laje que já tá com a estrutura aqui e a gente vai fazer uma Aproveitar. varanda, que aí Tomar sai do café. quarto dela já pra uma varanda. Ela falou assim, tu vai tomar café com as tuas amigas aqui, aí vai... Mano, Que vem. eu já quero, mano. Não, mas isso é legal, porque, digamos, pra quem trabalha nessa área, tem uma visão Uhum. que a gente não, Não tem, foi isso. Então, que- como tu falou, pra mim era só fechar aqui, tá tudo lindo. Pra pronto. ela não, tem como construir isso, e querendo ou não, isso é muito bom. Sim. Acontece. E o engraçado, como eu volto a falar do método co-criativo que eu utilizo, né, de projetar com o cliente. Então, eu tenho uma materioteca. O que é a materioteca? Uma parede cheia de amostra. O cliente passa a mão, aí ele testa, ele olha, ele sente cheiro. Aí ele olha, isso aqui é valor de quanto? Eu falo, ó, isso aqui tá na faixa disso. Ah, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, aí ele vai trocando. E aí, por exemplo, essa textura que tá na tua parede aqui, ela é um marmorizado. Ela é um MDF marmorizado. Esse MDF aqui, ele é um cappuccino da Guararapes. O cliente, ele vai aprendendo o nome. E o negócio é que eu acho que sabe que é mãe que vai ensinando a coisa errada pro filho, que a gente no final, o filho faz um negócio, a gente fala assim, menino, tá errado. Mas no off a gente fala assim, meu garoto, eu peguei esses dias, eu vou comprar revestimento com o cliente, né? Fui eu, dona minha cliente, quase que eu falo o nome dela, comprar revestimento. E ela sabe que tem o marmorizado, que imita o Carrara, que tem o travestino, que tem não sei o que, ela sabe os nomes porque ela sabe a textura. Aí veio o vendedor mostrar pra ela o Carrara. O que é o Carrara? É o Golden Calacata, que é aquele branco com rajado, sabe? Com um piso branco, rajado, que toda casa tem, e clínica de odontológica, ou... Não é errado, gente, pelo amor de Deus. É só que tem muito. E aí, como tem muito, é um elemento de repetição muito utilizado, lembra que falou que vai e volta? Então ele tá começando a sair um pouquinho porque ele tá saturado. Aí quando uma cliente vai fazer comigo, fala, olha, esse aqui ele é bonito, mas eu não usaria porque ele tá um pouco saturado, ele não é errado, se você usar ele é lindo. E aí o vendedor veio e falou, olha esse Golden Calacata, falou,
Eu não suporto Carrara. Eu só gosto de usar travertino. A minha cliente, eu falei assim, meu Deus, eu criei um monstro. Mas não, eu super amei. Por quê? Porque ela tá dona do projeto dela. Ela sabe o que ela quer porque ela conhece. Mas é que tá. Ela não pode saber o nome, mas ela Aham. sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Mas é que tá, cada profissional, ele trata o cliente de uma forma única. Então, se tu faz o teu cliente conhecer, ele não vai ser enganado por qualquer vendedor. Muito. Não por vendedor, até na própria obra, a gente tem uma segurança maior. Uhum. Eu falo, olha, a gente vai utilizar a estrutura porque ela precisa passar por aqui, porque vai ser mais econômico. Exemplo, eu tenho 2 banheiros, posso fazer um lá e um aqui. Mas se eu botar um do lado do outro e espelhar, eu vou ter uma economia de hidráulica, eu já posso pôr uma caixa d'água ali. Então a pressão vai ser maior, vai ser menos curva. Então, assim, o cliente, entendi. Então aqui não pode ter uma tomada, porque aqui vai passar um cano. Então, quando chega na obra, ele tá mais fiscal da obra que eu, porque como é muito projeto, a arquiteta, a gente tem que dar um desconto, né? Ela acaba falhando. Aí eu falo, gente, essa janela não era aqui, não. Aí eu chego na obra, cansei de fazer isso, aqui não era aqui. O cliente fala, menina, isso aqui era aqui, a gente projetou junto, era por causa disso. Eu falei, não, eu que projetei, eu que sei. Aí a gente vai olhar o projeto, que é uma parede cheia de projeto impresso. Não é o negócio que o cliente estava certo? Aí eu boto o rabinho entre as pernas e falo, realmente. Eu também tenho uns projetos, né? Menina, Tem gente... muitos detalhes, é isso que ela falou. Tipo, às vezes tem tubulação. Aí, tipo, ela não vai lembrar assim. Ela tem que... E aí dá uma confundida. Às vezes eu saio de uma obra, eu tô pensando ainda na obra da Laís, eu tô lá na casa da Vanessa. Eu, eita, não, nada a ver, brinquei aqui. Então acontece bastante. Mas o cliente me corrige. Falou, não, Nayara, tu lembra, menina, que aqui era um guarda-corpo? Verdade. Então não é uma parede, gente, é um guarda-corpo de vidro. Assim, aí vai embora. O que os clientes pedem muito hoje em dia? O que os clientes pedem muito, gente? Uma área gourmet boa. Eu já ia falar. Automação residencial. Agora eu gosto de colocar uma boa lave e seca pra ninguém ter... Hoje essa roupa tá massa, gente, que horror. Mas ela sai super sequinha, sai retinha. Quentinha. E aí, lava a louça também, gente. Se você é casado, se você mora com mais de uma pessoa, até se você mora só, tem uma lava-louça em casa, pode ser. Vou falar até pra câmera, por favor. Eu sou a testemunha da lava-louça. Eu boto na sua porta. Salva 7 horas da manhã no domingo eu falo, compra uma lava-louça. Juro, você parece que é brincadeira, mas você perde 1 a 2 horas por dia só lavando louça. E o consumo de água é muito maior. Gente, o meu consumo de água da concessionária de água aqui, antes era 280 litros. Não, era R$280 que eu pagava. Eu tô pagando agora 190. Porque o consumo de água é menor, ela usa 6 a 8 litros por lavagem. Então, imagina, tem gente que não quer fazer uma mesa bacana, um almoço legal, botar muita luz, porque vai sujar. Ela, eu não vou cozinhar hoje muito não, porque vai sujar a louça. Já tá pensando nisso, ela se priva. Quando você tem uma rede de apoio em casa, e você vira uma operadora de máquinas, você tem um robozinho que limpa seu chão, umas outras coisas assim, que você fica mais confortável para usar a sua casa. Porque você fala, não vou passar aqui não, porque vai sujar. Você liga pro faxineiro e fala, faxinildo, vamos que eu vou dormir? Aí você vai, passa o paninho dele aqui, tá tudo certo. Então o cliente está pedindo muito automação residencial, tá gostando muito. Tá gostando muito de área gourmet grande. O que estão pedindo? Também, hoje em dia a gente não faz, um exemplo, tem a suíte. O que é a suíte? É um quarto e um banheiro. Aí veio, que nem o celular da maçã. Tem o Pro Max, o Pro Ultra Max Júnior, não sei quem. E aí a gente tem a suíte normal, que é quarto banheiro. Aí veio a suíte com closet, que já é um guarda-roupa fora. Hoje em dia a gente tem a suíte master com sala de banho. É o Pro Max do Pro Max, entendeu? Só mudou o nome. Muda e as coisas vai escalonando. E aí a gente coloca... Lembra do jardim de inverno que eu mostrei? Hoje em dia eu faço ele maior, eu já coloco uma jacuzzi fechada só pro quarto, aí é um closet gigante. A gente isola o sanitário com espelho, você não vê o sanitário. Então assim, eu sou casada, mas eu quero usar o banheiro e meu marido tá lá. Então ele pode usar e você pode escovar o seu dente, que ele tá ali tranquilo. Por exemplo... quando eu gosto de tomar banho junto, mas fica brigando pelo chuveiro. Então bota 2 duchas lá, bota 2 bancadas para ele bagunçar ao lado dele e o seu não. Pode, também pode. Então estão pedindo muito isso. Mais isso, suíte bacana, área gourmet legal e automação residencial. Área gourmet, eu sou... eu acho lindo demais qualquer área gourmet, assim. Então, pra mim, tipo, fica bem... Tu acha que a inteligência artificial vai tomar o lugar de vocês? Eu acho que é o seguinte, não é que ela vem para tomar lugar, eu acho que ela vem para dar um suporte, e é para todo mundo. Tem gente que fazia de uma forma manual, exemplo,
Hoje em dia eu uso um iPad, um tablet, Uhum. eu uso um tablet e uma trena laser para fazer uma medida. Anteriormente era papel e trena, gente. Eu faço um levantamento de uma casa de 200 metros quadrados em 2 horas. Era feito assim um dia todo. Então, o que a gente vê? A gente tem modernidade acontecendo e a gente tem que se atualizar. Eu tenho Sim. que aprender a utilizar ela como método para melhorar a vida do cliente. A automação favor, residencial é IA. Uhum. E aí, é uma forma de IA, é uma forma mais simples de IA, é uma operação mais binária de IA? Sim, ela não é tão complexa. Mas eu tenho uma Alexa, eu tenho um Google Chrome, eu posso fazer vários cenários, não só para ligar e desligar a luz, mas para a própria fechadura, a questão de câmera, se você quiser. Várias coisas a gente consegue utilizar, então ela não vem para substituir. Quem souber utilizar ela vem para ser um suporte para a gente, Sim. não uma muleta, Uhum. mas um suporte. Isso é verdade. Teve algum momento em que teve alguém que procurou os teus serviços, fechou contigo, digamos, tu apresentou todo um projeto, aí que tá quase pra fechar, aí tu já tá gerando aquela expectativa. Chegou na hora e falou assim, não, amiga, não vai ser hoje, eu já pegou o teu projeto e entregou pra outra pessoa pra tentar fazer parecido. Essa pergunta é legal, mas é porque vamos entender como é que funciona pedir um projeto para um cliente, né? O cliente vem comigo, ele não solicita e eu já faço. Eu vou primeiro emitir uma proposta, eu vou lá, se eu puder ir pessoalmente, porque eu já faço projetos fora da cidade, de outros lugares. Eu preciso conhecer o espaço, ter as medidas, aí eu gero uma proposta de investimento para ele com um programa de necessidade. O que é esse programa? São os ambientes que ele quer. A casa é térreo, a casa tem 2 pisos, a casa tem 3 pisos, vai ser espaço comercial, depósito, despensa. E aí ele vai me dizer, área gourmet, eu quero piscina, eu quero jacuzzi, eu quero tudo. Tem marido que já pediu uma oficina porque ele quer desmontar a bicicleta dele. Tem mulher que quer um espaço blogs porque ela é blogueira e também precisa de um negócio. E aí vem com esse programa de necessidades para mim. Eu elaboro a proposta de investimento, a partir dela validada, tem a parte de contrato e é aí que eu começo o projeto. Mas já ocorreu, por exemplo, do cliente, e como eu utilizo volto a falar do método co-criativo de projetar junto, eu faço o primeiro 3D junto, eu faço um vídeo, mando para o cliente, e aí tem uma semana que eu não posso falar com ele nem comigo, porque eu vou tendenciar a vontade dele e eu não quero. E aí ele pega, fica uma semana namorando esse vídeo e ele volta na segunda reunião ou para fechar esse projeto ou falar que não quer. Tem cliente que já fez 3 3Ds comigo e não teve adição de valor porque estava só no 3D. Aí já aconteceu com a tua pergunta, do cliente fechar, fazer um 3D de uma casa maravilhosa. Aí eu acho que quando ele foi para casa, que ele viu questão de valores, aí ele voltou e fez uma mais realista. Porque ele tinha feito uma auto, assim. Aí ele pensou, eu acho que ele pensou assim, não, eu preciso mudar mais rápido, ou eu quero construir mais rápido, alguma necessidade aconteceu. Ele voltou, falou, Nayara, eu quero mudar tudo de novo, agora eu quero uma coisa mais realista, um pouco mais tranquila. Eu falei, ótimo, vamos fazer. Quando ele validou, assina um termo de aprovação desse 3D para eu ir para o projeto executivo. Aí eu entreguei o projeto executivo, fui para a obra, ele falou, não, Nayara, agora eu quero mudar de novo. Aí eu falei, tá bom, a gente não julga, a gente tá aqui pra isso. Peraí, meu filho, você pensa que eu sou... Aí eu falei, não, a gente pode mudar, mas aí tem o valor aditivo. Sim. Aí ele não quis pagar o valor aditivo, mas ele está executando uma parte do projeto, outra parte já é com ele. Eu acompanho, eu instruo, mas não tem um quarto projeto, que a gente estava indo para a 4ª revisão de projeto. Acontece. Por conta que é sentimento, cada ser humano é uma coisa. Às vezes a gente projeta, quando a pessoa começa a ver executado, não era talvez aquilo que ela queria, tem uma alteração ou outra, normal. Hoje a arquitetura, tu acha que ela vai muito mais do que desenhar casas? O que tu tem a visão? Adorei essa tua pergunta. Sim, eu acho que não só a arquitetura, eu vou puxar saco para mim, mas as profissões todas, elas saem da nossa, por exemplo, hoje tu é apresentadora, mas para tu falar comigo, provavelmente tu foi olhar meu Instagram, tu foi ver alguma coisa de mim, a Laís foi falar com a Laís, que é minha cliente. Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto, não só focar na nossa área. Por exemplo, eu sou arquiteta, urbanista, mas eu não sou tanto de fazer condomínio e cidades. Eu sou mais de fazer residências, obras comerciais. Então, perdão, perdi a linha do pensamento. Pode ficar à vontade. Obrigada. E aí, a gente consegue sair dessa parte de só projeto quando eu vou com o cliente acompanhar a obra dele, quando eu vou comprar material com ele, quando eu participo de um dia dele. Então, sim, a gente consegue sair só do desenho
e ir para a parte física para entender como acontece, para ver a obra sangrando, que é quando o cimento escorre, que é quando está na parte cinza, que o cliente ainda está muito triste, tu tem que trabalhar o emocional do cliente, porque essa parte cinza deixa o cliente triste. Até ele ver tudo amassado e começando a pintar, é uma parte triste para ele, porque ele tá vendo evoluir, mas ao mesmo tempo ele não vê essa evolução, porque ainda não está pintado. A pintura que dá sabe, o diferencial. Então, a gente vai controlando um pouquinho isso, vai dando uma segurada. É esse processo. É maravilhoso. Isso que a gente tava falando no início sobre tu ter esse acompanhamento. Isso gera na gente, óbvio, né? Expectativa, acompanhamento de tudo, das cores, do tom, de tudo. Então é muito interessante, né? Eu ia perguntar para ela qual é assim, o maior erro que um cliente comete ao construir ou reformar. Olha, comigo, né? Aí tem vários profissionais que podem falar por si. Eu acho que quando ele fica inseguro na obra e ele tem alterações, você fala comigo. Entendeu? Porque pode ocorrer de eu falar o seguinte, olha, tem uma coisa que eu sou muito contra, e assim, eu bato na tecla de falar, eu sou contra calha dentro de casa. Calha dentro de casa é um crime, porque, gente, a tua casa vai durar 20 anos. Ela vai uma hora encher. Porque a gente tem o inverno amazônico, a contribuição de água é muito grande, a gente tem telhados de 10 metros de comprimento, quando o inclino é maior ainda. E aí, dependendo do material, a água vem com muita força, vem com folha, ela acaba entupindo a tubo de queda. Eu sou muito isso. E aí eu falar, olha, não pode fazer aqui, tem que fazer assim, o custo é maior, mas a longo prazo. E aí o cliente acabar fazendo, e aí depois de um tempo ele acaba me falando de novo, ó, Nayara, deu problema, a calha e tá bagunçando meu gesso de novo. Caramba. Mas é uma coisa que foi alinhada antes, porque ele viu uma economia de um valor X hoje. Porém, daqui a 6 meses, 3 meses, ele vai ver que não. Ou então mão de obra também, às vezes procurar só por valor. Eu já vi cliente pagar R$200 no metro quadrado de revestimento, contratar um pedreiro, porque não sou eu que contrato, porque eu não sou gerente de obra, eu sou acompanhante da obra só. E aí, quando eu chegar lá, o porcelanato todo mal cortado, mal rejuntado. E era uma coisa para ser linda, ficou muito feia, por conta que quis, de certa forma, gerar uma economia. E pode se economizar, mas a gente tem que ter noção do profissional que a gente está colocando na nossa obra. Eu acho que o principal é profissional. Profissional e calha, eu sou contra os dois, quando é errado. Realmente, calha, mano. É uma dor de cabeça que dá. Um ódio de calha, meu Não, mas Deus. isso é muito bom, a sinceridade. É. Porque às vezes, digamos, como eu não tenho tanto conhecimento, eu posso pedir um projeto pra ti com já algo muito específico. E tudo certo, eu até gosto. Pois é, só que, digamos, tu tem mais conhecimento que eu. Então, tu vai chegar e falar assim, olha, esse MDF não vai ser bom aqui nessa parede, porque tal. Essa calha aqui dentro não vai ser bom. Isso aqui não é bom. Então, como tu tem esse conhecimento, é maravilhoso. Apesar de eu já trazer um projeto pra ti, tu vai ser super sincera. Aí fica muito a questão do cliente, porque assim, nem tudo é impossível. Não é que não possa ser feito, pode ser feito. Sim. Mas a gente vai ter um valor alto de manutenção. Aí eu vou explicar os pós e contras. Olha, se você quiser, por exemplo, utilizar esse calha dentro da sua casa, a gente bota, então, áreas molhadas para essa ponta, a gente usa um forro de PVC ou WPC, a gente já não usa gesso. Porque eu sei que vai dar problema, quando tu vê escorrer, tu só retira a folha, faz manutenção e volta. É impossível? Não. Tem formas de ser feita. Tudo é possível tudo não, né? Eu também não sou... Mas 99% das coisas são possíveis de ser remediadas. O legal é a gente evitar desde o início. Eu posso evitar no início? Posso evitar no início. Aconteceu? Não adianta a gente ficar de cabelo branco, porque eu tenho 29 anos, se eu olhar aqui, meu amor, você tem muito cabelo branco já. Mas não adianta. Então, como é que se resolve? Eu acho que o principal dos meus clientes, que eles gostam de mim, é que eu não fico ruminando o problema. Porque aqui tá errado, eu fico fulano que errou. Se fulano errou, na verdade a culpa é minha, que não vi aquele problema, não antecipei aquele problema, e a gente vai atrás de resolver esse problema e geralmente a gente resolve. Gente, isso é muito real. Ela não coloca a culpa em ninguém. Ela vai lá e dá a solução. É muito real. Quando foi lá em casa, que a gente foi pro telhado, falei, olha, Nayara, no telhado, ela falou, não, amiga, a gente vai dar um jeito aqui. Aí era muito escura a sala. Ela falou, tá, a gente vai colocar uma clarabóia. E eu, mano, o que é clarabóia? Mano, Fala português comigo. Aí ela falou, é um vidro que tu vai colocar aí. Mano, belíssimo. Ela não, realmente, olha, eu sou...
Mas é que tá, Não dá. gente. O trabalho humanizado, ele é diferente. Quando tu gera acompanhamento, tu cria conexões, né? E agora chega o momento da dinâmica, que nós temos aqui no nosso quadro, que é Mito e Verdade. Mas antes nós vamos pedir comercial. Mas fique conosco que a gente retorna. O espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Vamos lá agora pro Mito e Verdade. Olha, a Nayara já tá com essas plaquinhas aqui. Vamos lá. Amiga, tu pode falar se é mito, verdade, explicar um pouco, ou senão só fica à vontade, tá? Tá. Mostra a plaquinha. Engenharia e arquiteto fazem exatamente a mesma coisa? Mito. Mito. Engenheiros, a gente pode fazer. Existem arquitetos especialistas em estruturas, especialistas, mas aí é uma especialidade, não é da nossa formação normal. Sim. Arquitetos são mais voltados, não é são maioria, mas a gente tem as exceções. É mais voltado para ergonomia, para conforto, para sensibilidade, para estética. E a gente tem engenheiros que também são preocupados com isso, mas eles são muito mais racionalidade, função, estrutura. Então, não, a gente não faz a mesma coisa. Não. A estética é mais importante que a funcionalidade? Não. É mito. Isso, assim, peraí, vou melhorar. Pode ser verdade, pode ser mito. Exemplo, eu tenho uma loja ou um restaurante que eu vou receber um cliente que vai pagar R$400 num prato. Ele não vai ficar lá sentado por 5 horas, ele vai chegar lá por 1 hora, comer e ter uma experiência sensorial. Aí eu vou tacar conceito nesse projeto, a cadeira, coitada, ele vai ficar assim. Pode acontecer? Sim. Pode. Eu posso fazer um restaurante que é lá 200 metros do chão, que já viram lá em São Paulo? Que é guiçada, a pessoa fica comendo lá em cima. É confortável? Gente, desculpa, não é. Mas é bonito, a gente dá um like, faz um close no Instagram, fica belíssimo. Pode. Mas pra morar, aí eu já falo mito, tá? Então vai depender muito do uso. Estética antes da funcionalidade, depende muito. Porque nem tudo que é bonito, né? É às vezes confortável. A gente tem uma poltrona aqui, ó, que ela é confortável. Mas se, por exemplo, ela fosse baixa e não tivesse apoio pro braço, eu ia estar meio desconfortável. A gente tá aqui há um tempinho. Ela te engolindo, Eu ia né? estar ficando aqui, eu ia estar um pouco mais travada. Agora eu tô mais confortável. Acontece. Tudo é uma visão. Projeto arquitetônico ajuda a economizar dinheiro? Super verdade. Muito. Ele gera vários quantitativos. Porque assim, gera os quadros, né? De esquadrias, de portas, de janelas. Você precisa de soleira, você não precisa de soleira de peitoril, você vai precisar quantidade de revestimento. Então, quando você tem acesso aos quantitativos antes, você consegue pesquisar, comprar em vários lugares, a não ser do que toda vez que quebrar alguma coisa ou tiver acontecendo, você comprar em cima da hora. Aí você compra aqui perto, que às vezes pode ser mais caro, pode até não ter, e aí você vai ter que pedir para esperar para chegar. Então, sim, super economiza. Tu acha que a arquitetura influencia diretamente na saúde mental e bem-estar? Muito, porque uma casa ventilada naturalmente, uma casa iluminada naturalmente, uma casa que tem elementos naturais, que você falou do rústico, ela propõe pra gente o relaxamento. Aí eu vou dar um exemplo bem legal, BBB. Você lembra que o BBB, há 10 anos atrás, levava-se 1 mês pra galera começar a ter uma briga pesada? Hoje em dia, a galera em 1 semana tá surtando lá dentro. Gente, arquitetura. Lá dentro fica um monte de ar-condicionado no 16. A luz é 3 vezes mais branca que essa. A cor da parede, se você ver roxa, verde, azul, neon. Então, o tempo todo, tu tá sendo bombardeado e estressado. Tu tá sendo monitorado por um monte de câmera. Aí a pessoa só tirou um negócio do prato errado. Tu quer pular no pescoço dela. Não é por ela. É porque tu tá estressado. Ambiente Ambiente todo. Verdade, com a nossa hoje em mente. dia, quem é mãe,
a maioria dos projetos do quarto do bebê, a luz é baixa. Baixinha, tem aquela poltrona de Pra amamentação. gerar a conexão mesmo do relaxamento. Do relaxamento. som. Até pro neném conseguir entender qual era dessa neca. Tem muita mãezinha que fala, ó, eu vou baixar a luz, deixar uma amarelinha, eu boto ele com a naninha, daí eu deito na cadeira. Tem neném que tu bota assim, ele já dorme. Já era. Porque ele já assimilou aquele comportamento a uma ação. Então, super verdade. Reforma sem planejamento sempre gera dor de cabeça? Muita dor de cabeça. Sempre. Muita dor de cabeça. Tu acha que casas pequenas não conseguem ser sofisticadas? Mito. Nossa, minha casa é de container, amor. E se tu vê, tudo de pedra natural lá dentro, até a Gente, bancada. você resolve? Ah, eu já quero conhecer. amiga. Uma casa de a gente vai fazer um vídeo Vai. lá mostrando esse projeto, gente. gente- aguardem que vai ter um Isso, verdade, Ai, isso é deve ser verdade. tudo. Vamos fazer um vídeo. Aí a gente ia. Mas ela já falou, iluminação muda totalmente o ambiente. Muito. Cria cenários, né? Por exemplo, essa aqui fosse uma cozinha. Aqui fosse uma cozinha e eu vou cortar um frango. Eu preciso de uma luz branca. Ah, mas é um domingo à noite, meu crush tá fazendo uma massa, que ele vai fazer assim. Entendeu? A gente joga uma luz amarela, Sim. faz um detalhe, e aí consegue sim. A gente transforma em cenários diferentes de o mesmo ambiente, só com luz. Tá Pra quem sabe, né? Faz Não falou nada. Só falou, aham, eu quero. É isso. Eu tava assim Eu no vou- projeto. Ela ia mostrar, quero. Nem mas sabia é, o que era uma lava-louça, mano. Ela falou assim, mano, Eu sou quero. testemunha, eu sou... Não, Eletrolux mas é me bom. patrocina. É bom, digamos Isso. isso, porque querendo ou não é um ato de profético. Uhum. Entendeu? Porque, digamos, a gente não tem conhecimento realmente. Mas tem uma coisa que eu faço é profetizar na vida do Eita. meu cliente, ó. Pois é, isso. Amor, e quando ele vê o projeto dele, ele fala, realmente, eu preciso de uma bênção aqui. É, e querendo ou não, vai abrindo. Tu tem uma visão mais ampla. Uhum. Entendeu? É muito bom. Vai, amiga, pra fechar a dinâmica, Qual é o teu melhor cliente? sem essa sem ela. Laís Aires, melhor cliente, amo. Eu falei, mano, vocês vão dar um problema. Ah, essa parte o Natan vai cortar, galera. Não, corta não, que eu quero ver. Eu vou ouvir tanto. Aí ela vai fazer agora um bate-bola rapidinho contigo. Claro. Assim, ó. Eu vou mostrar algumas tendências e você vai falar se você usaria ou se jamais usaria. Mulher, isso vai gerar problemas pra mim. Mas, digamos, cozinha toda preta. Gosto, usaria. E na minha casa não, do meu cliente eu usaria. Por que na tua casa não? Porque eu gosto de coisas mais claras e eu gosto daquela vibe de casa de vó. Ladrilho amarelo, verde, mais uma coisa, cor, cor. né? Eu gosto de Mais- cor. mais- Pra minha casa. Tá. Casas minimalistas. Gosto, porque a gente quer ter uma vida corrida, quando tem... Eu falo, ó, casa que tem muita coisa, gera muita manutenção, de você estar limpando, tirando poeira. Então, uma casa minimalista é uma casa funcional. Pra gente que tem uma vida corrida, super usaria. Mas não é porque é minimalista que é sem graça, assim, anêmico. A gente coloca cor, a gente coloca textura, a gente coloca a funcionalidade e fica lindo. Não, hoje em dia, como eu te falei, pode ser pequeno, pode ser muito inho. Mas tudo que... Se tu for ter um planejamento, tu consegue ver algo Nossa. além. Vou dar um exemplo da minha casa. Eu tô construindo a minha casa. E aí eu tô num ponto, né, do escritório. Eu estou morando num estúdio de 25 metros quadrados, que tem uma cozinha, que tem um quarto, que tem uma lavanderia. E eu tô super funcionando, mas lá é tudo automatizado, né? Eu, por exemplo, eu tenho lava e seca, eu tenho lava-louça. Então eu não tenho que estender roupa, vários processos. Então eu consigo morar nesse estúdio? Consigo morar nesse estúdio tranquilamente. Tudo lindo. Decoração industrial. Amo, eu acho conceito, eu acho personalidade, textura de viga metálica, o eletroduto aparente, uma luz assim, vrá. Eu acho que essa pessoa tem personalidade, eu gosto. Ambientes totalmente brancos. Eu gosto, mas aí eu brinco com textura. Por exemplo, tem o branco da porcelana, daí tem o branco do MDF, textura diferente. Aí o tapete é branco, mas ele é texturado. Então eu posso ficar no branco, mas eu brinco com textura, eu brinco com volume, uma coisa atrás, uma coisa na frente, dá certo. Olha, Babado. é babado, amores. Agora aqui a gente tem um conselho de ouro. Ai, tá. Quero que tu olhe para aquela câmera, né? Ai, E dê o teu conselho de ouro como profissional, pessoal, a Nayara Albuquerque. Tanto para as outras meninas se espelharem, porque tua trajetória é muito bonita, é uma profissional excelente, então dê seu conselho de ouro. Mas em relação a... Tudo. Empreendedorismo. Ah, tá.
conselho de ouro que eu dou é sobre ter planejamento e resiliência. Porque os sonhos que a gente quer, dependendo do nível que ele tem, se ele for muito alto e ele hoje está totalmente fora da tua realidade, não é porque ele está fora da tua realidade hoje que ele não é possível de ser feito. Ele só precisa de planejamento. Aí esse planejamento vira metas. Olha, para eu ter um carro, eu preciso ter um emprego melhor, ou eu fazer uma renda extra. Então, como é que eu consigo traçar? Para isso, eu tenho que ter resiliência. A cada frustração eu desistir, eu não consigo ir para frente. Então, saber lidar com as adversidades, sendo resiliente e ter um bom planejamento, cara, muito difícil você ter coisas impossíveis na sua vida. Pode demorar. Demora um pouquinho, mas vem, super bem para você, sim. Maravilhoso. Obrigada. Não, eu queria agradecer a sua disponibilidade de compartilhar a sua trajetória, de como a arquitetura faz diferença na sua vida. Eu acredito que não só na sua vida, como das pessoas, né, que procuram você, o seu trabalho. Então, eu quero desejar que Deus abençoe a sua trajetória, porque a gente sabe que tem momentos que realmente a gente pensa assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que esse planejamento o meu cliente vai gostar? Mas, né, hoje, graças a Deus, Deus tem te honrado e vai te honrar muito mais, né, Gente, aqui. eu que agradeço o convite. Eu fico nervosa, eu falo igual um papagaio. Desculpa por isso. A paciência, a compreensão também foi maravilhoso. E principalmente pela oportunidade, porque vocês têm uma grande amplitude de pessoas que talvez não conheciam, não só eu como arquiteta, mas a arquitetura em si. A gente sabe que hoje ainda é um espaço de privilégio a gente ter, mas que a gente consegue deixar isso mais social, mais desburocratizado, mais acessível. E a oportunidade de estar aqui de falar com vocês, eu agradeço muito. Gente que agradece. E lembrando que a Nayara vai voltar pra gente mostrar o projeto da casa dela, que é um container, gente. Não, na verdade, são 2 containers, mais um kitnet de containers, tipo Airbnb, são 12 containers. A gente Não vai tem no mostrar Brasil, não isso tem no aqui, Brasil. A gente vai mostrar Daqui a um ano, detalhadamente, gente, calma que tá em construção, mas vem. Mas Mas olha, acompanhem. Tá aí o Instagram, o contato da Nayara, tá? Quem quiser fazer seu orçamento, fechar um contrato, porque ela sabe do que ela tá falando. Eu também sei, domina tudo. Então, gente, muito obrigada, amiga. Eu que agradeço, Muito gente. obrigada de verdade. Obrigada, meninas. E agora, amiga, nossos patrocinadores. Queremos agradecer, né, os nossos patrocinadores que está passando na tela. Ó. Você Olha. que acompanhou o programa até aqui, olhe para os nossos patrocinadores. Se você quiser fazer parte, né, dessa parceria, entre em contato com a gente, do Cabanos TV. Vem vestir nós, belíssimas, tá? Vem patrocinar. passar a tua logo, olha aqui, para sol, olha, no telão, tá? Então, É muito fácil, só entrar em contato, a gente explica como funciona e a gente vai amar ter você conosco. É. E ela vai contar a nossa programação da semana. nossa programação. Eu ia olhar, o quê que eu vou contar? Gente, então fique ligadinho na nossa programação. Dia de segunda a gente tem o Chefe em Casa, E dia de terça a gente tem o Connect Cabanos. E dia de quarta a gente tem nós, né? Laís em Dose Dupla. E dia de quinta é o Papo Livre, tá? Então não perde tempo. Já te inscreve no canal. Tua programação tá inteirinha aqui. E é isso. Até o próximo programa. Tchau. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.